Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Estamos, irmãos, chegando próximo de uma data muito especial no calendário religioso cristão, que é o Natal. E eu queria, então, usar esses 2 domingos, esse e o próximo, para poder trazer alguns estudos, né, sobre essa questão natalina, né, alguns estudos natalinos, e eu queria chamar a atenção de você para algumas ideias equivocadas que nós temos a respeito do Natal, né, e também algumas questões, responder para o coração de vocês, algumas questões que às vezes nós não nos perguntamos e vivemos uma tradição, né, social, religiosa, e às vezes a gente não questiona de onde veio, de onde surgiu essas questões natalinas. Eu queria então, nesta manhã, passar a ver com vocês essas questões. Então, eu queria tratar desse tema, Natal e a fé reformada. Então, nós vamos fazer um estudo temático nesta manhã, né, e vamos responder aí algumas questões que eu creio que é de vital importância para a nossa fé reformada, tá bom? Então vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor para Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler todos juntos, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã na tua presença santa, augusta e bendita. Nós somos felizes porque nós vemos, ó Deus do céu, o Senhor nos agraciar com o nascimento do teu filho. E muito obrigado porque Jesus nasceu não somente nesta terra, mas também nasceu em nosso coração, Senhor, um dia. E muito obrigado porque ele vive, e ele vive, Senhor Deus, em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Nesta manhã, Senhor, que o teu filho seja magnificado neste lugar, e que o teu filho seja pregado neste púlpito, e que ele seja honrado em nossas vidas, Senhor. E onde nós formos, que Jesus, Senhor Deus, seja pregado por nós, e que ele também, Senhor, através de nossa vida, possa nascer em outros corações. Senhor, essa é a nossa oração nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então, introduzindo esse assunto, eu queria dizer para vocês que o Natal, ele é uma festividade religiosa cristã. Nós temos que entender isso, faz parte do calendário cristão em todo o mundo se reunir no dia 25 para comemorar a natividade, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Essa, irmãos, é uma das únicas festas no mundo que reúne milhões e milhões de pessoas, né, ao redor de presentes, ao redor de mesa, ao redor de uma árvore de Natal, né? E o fato é que essas pessoas, elas esperam o dia de Natal, a ceia de Natal, para poder reunir a família, né, para poder agradecer a Deus por mais um ano que está se findando, né, e também lembrar do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto, claro, a secularização desta data. E cada vez mais
está se perdendo de vista Jesus e de que o Natal fala do nascimento de Cristo. Mas nós podemos notar, meus irmãos, que esta data ela é marcante para a vida das pessoas todo ano. Todo ano. As pessoas esperam, né, o Natal. E o Natal, meus irmãos, ele vem para a igreja protestante, né, como uma herança da igreja católica. Nós temos que entender isso claramente. Todo arcabouço teológico que nós temos vem da igreja católica e nós também herdamos as festividades religiosas da igreja católica, né, que é uma igreja cristã. E a igreja católica, meus irmãos, ele guarda então, né, o Natal, e nós vamos ver que em inglês, né, se chama Christmas. Por que isso? Né, porque é a junção de Cristo com missa. E essa data, então, é guardada no calendário católico e há uma missa, né, de Natal para poder celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E nós herdamos isso. A igreja protestante, ela também comemora o Natal. Isso é passivo. Né? E todos nós nos envolvemos com o Natal, porque nós herdamos estas festividades. E não é somente essa. Né? A igreja católica também, ela, irmãos, herdou do judaísmo, né, algumas festividades e ela guarda. Por exemplo, nós vamos ter, né, em janeiro, a festividade dos reis, que é conhecido como a Epifania, né, é festejada todo dia 6 de janeiro, em comemoração, né, à manifestação de Jesus aos 3 magos orientais. Nós vamos ter também a Quaresma, que são 46 dias, né, depois da quarta-feira de cinza e a Páscoa, relembrando a tentação de Jesus no deserto. Isso a Igreja Católica também herdou do judaísmo. Nós também comemoramos a Páscoa, né, todos nós comemoramos a Páscoa, que é celebrada entre o dia 22 e 25 de abril, e nós comemoramos a ressurreição de Jesus, e também é comemorada, né, o dia de Pentecostes, que é comemorado a descida do Espírito Santo. E, por fim, o calendário católico, né, por fim, se vai finalizar com o Natal, né, com o Christmas, né, e nós também todos participamos disso. Então, essas tradições, meus irmãos, elas foram incorporadas dentro da igreja. Perceba, então, que o judaísmo legou festas para o catolicismo. E o catolicismo nos legou essas festas. Claro que nós não comemoramos todas essas datas, né? Mas o fato é que todos os cristãos, eles conhecem muito bem esse calendário litúrgico da igreja. Mas, irmãos, em particular, como é que entrou na igreja, né, essa questão do Natal? Como é, meus irmãos, que entrou dentro da igreja essa questão, né, da árvore de Natal, do Papai Noel, da troca de presentes? Como é que entrou tudo isso? Nós vamos tocar nesses assuntos. Mas antes disso, eu queria que você então olhasse comigo o texto que nós lemos. De onde vem isso? Vem aqui, meus irmãos, desse texto-chave que nós acabamos de ler. Nós vamos perceber que nos evangelhos é mostrada para nós a cena do Natal. Nós vemos, meus irmãos, claramente aqui em Mateus, né, aquilo que nós comemoramos no Natal e vimos e representamos essas cenas, né, com presépio, né, com troca de presentes. De onde vêm essas coisas? Vem daqui, né, do que nós encontramos no texto bíblico. Então, esse texto que nós temos em mãos fala da visita
dos magos ao Senhor Jesus Cristo. Possivelmente, meus irmãos, esses magos, eles estão visitando o Senhor Jesus Cristo não quando ele nasceu. Quem faz a visita quando o Senhor Jesus Cristo nasce são os pastores. E você vai encontrar isso lá em Lucas, capítulo de número 2, e você vai ver os pastores visitando o Senhor Jesus Cristo ali na estrebaria, por causa do anúncio angelical de que havia nascido filho de Davi. E aí então os pastores se direcionam para Belém, para se cumprir a profecia, porque Davi era da cidade de Belém, e o Senhor Jesus Cristo então tinha que nascer da cidade de Belém, e os pastores encontram o Senhor Jesus Cristo aonde? Deitado numa manjedoura. Por que deitado numa manjedoura? Porque é o local, meus irmãos, do nascimento dos animais. Mas isso aqui é muito mais representativo. Jesus não foi colocado num berço. Jesus foi colocado numa manjedoura. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro de Deus que estava ali naquela manjedoura. Não simplesmente uma criancinha. E nós temos que entender isso. Porque Jesus foi colocado ali. Porque aquilo apontava, irmãos, para o sacrifício de Cristo. O nascimento de Cristo já apontava para a morte dele. Porque o nascimento de Jesus, irmãos, ele é uma agenda eterna. Ela foi traçada no conselho eterno. E o Senhor Jesus Cristo veio cumprir essa agenda. Por isso o seu nome é Emanuel. O Deus conosco. E aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso o anjo disse que ele seria chamado de Jesus. E o que é que significa o nome Jesus? O nome Jesus, irmãos, é um nome grego que vem, meus irmãos, do nome hebraico Josué. O que é que significa o nome Josué? Aquele que salva. Então, o Senhor Jesus Cristo, Josué, aquele que salva. Em grego, Jesus. Jesus. Ele veio então para salvar o seu povo. Por isso, meus irmãos, os pastores o encontram deitado numa manjedoura. E hoje os presépios que nós encontramos ilustram esse encontro dos pastores. Nós vamos ver os animais ao redor, ali daquela manjedoura, ilustram essa cena que nós encontramos no Evangelho. Mas aqui, meus irmãos, nós encontramos então outra cena. Nós vamos ver aqui esses magos. Alguns chamam de reis, mas nós não sabemos se eles eram reis. O fato é que o texto vai dizer que eles eram magos. Possivelmente, meus irmãos, esses magos, eles eram astrólogos. Veja aí comigo, por favor, verso de número 1, capítulo de número 2 de Mateus, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Percebam que vai dizer aqui que eles vieram do Oriente. Os estudiosos vão afirmar, irmãos, que esses magos possivelmente estão vindo da Pérsia. Meus amados irmãos, nós vamos abrir o livro do profeta Daniel. E nós vamos, irmãos, ler que o Senhor, ele já profetizou e havia falado para Nabucodonosor que haveria de vir um reinado que destruiria todos os outros reinos. Lembram daquela estátua de Nabucodonosor? Ele era a cabeça de ouro, o grande imperador. E vai dizer então que depois viria o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano.
mas viria uma pedra que esmagaria tudo isso, que era o reino do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E essa profecia de Daniel está se cumprindo aqui com o nascimento de Jesus. E possivelmente, meus irmãos, o impacto desta mensagem na Babilônia e depois passando para o reinado medo-persa foi tão grande que a influência de Daniel pregando a verdade de Deus ali fez com que esses magos, irmãos, entendessem a profecia do nascimento do Messias. E esses magos então saíram da Pérsia, debaixo dos intempéries, do sol escaldante do dia, daquele Oriente Médio, e as noites gélidas, e atravessaram, irmãos, para chegar na Palestina. E chegando ali, vai dizer então que eles foram até o rei Herodes. E possivelmente, meus irmãos, esses magos, eles não chegaram no nascimento de Cristo, mas eles chegaram 2 anos após o nascimento de Cristo. Esses magos aqui, eles são considerados como astrólogos. Eram pessoas que liam os astros, que liam, meus irmãos, os céus, eram pessoas versadas nisso, e por isso eles estavam seguindo a estrela. Observem comigo aí, por favor. Vamos ler todos juntos? Verso de número 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Por que eles se alegraram? Eles se alegraram, irmãos, não por causa da estrela, mas eles se alegraram porque a estrela os levou até o Senhor Jesus Cristo. Eles agora estavam diante dos pés do Rei dos Reis, aquele que esmagaria todos os reinos. E eles aqui se alegraram com grande júbilo, porque a profecia de Daniel estava se cumprindo e eles, irmãos, estavam vendo com os seus próprios olhos. Com os seus próprios olhos. E nós entendemos, e vejam aqui, meus irmãos, o que eles trazem de presente. Vamos ler aí, por favor? Verso de número 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se a adorar, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Percebam, meus irmãos, aqui então, a entrega dos presentes para o Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, nós vamos ter então, no meio cristão, aquilo que se chama de amigo secreto. Troca de presentes. Por quê? De onde vem essa tradição? Porque o Senhor Jesus Cristo recebeu esses presentes. E aí nós vamos ter então nessa cultura de no Natal trocar presentes. Vem daí. E aí as pessoas então fazem amigo secreto, trocam presentes. E nós vemos, irmãos, que essa festividade de dar presente é de honrar e de agradecer pela amizade, pela família. Isso vem sendo de uma maneira cultural, sendo preservado. Vem daqui, desse momento. E aí a igreja cristã abraçou isso, nós vemos essas festividades acontecendo. Mas o fato é, meus irmãos, que essa entrega de presentes aconteceu. E faz parte, é uma cena do Natal. Faz parte do Natal, da cena do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando foi que esses magos chegaram? Vejam comigo, por favor. Verso de número 13.
12 em diante. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanecerá lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo ele, se tomou de noite o menino e sua mãe partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores. De quantos anos? De 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então percebam, né, que esse tempo que os magos foram para lá para visitar o Senhor Jesus Cristo não foi no momento em que ele nasceu. Mas, irmãos, haviam-se já passado 2 anos. 2 anos. Quando esses magos encontraram o Senhor Jesus Cristo. Então percebam, meus irmãos, aqui, e eu quero mostrar para vocês, né, essas são as cenas do Natal. E algumas perguntas nós fazemos aqui, né, para a nossa fé, para que a gente entenda essa questão do Natal. De onde surgiu essa questão de comemorar o Natal? Nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós vemos a igreja primitiva comemorando o Natal. O que que os pais da igreja e o que que os reformadores eles falam dessa questão da origem do Natal? Então eu queria responder essas perguntas nessa manhã, depois de ver o texto bíblico e essas cenas do Natal. Eu quero então que você entenda isso. Então, em primeiro lugar, nós vamos então responder a pergunta: qual é a origem do Natal? Qual é? Ela é bíblica? Essa comemoração natalina? Será que é bíblica? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer que ela não é bíblica. Nós não encontramos em nenhuma parte das Escrituras essa comemoração natalina que nós temos hoje. As cerimônias, irmãos, anuais que foram estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, não encontramos nada a respeito do Natal. E se você olhar todo o Novo Testamento, você não vai encontrar em nenhum momento a igreja primitiva se reunindo para comemorar a natividade, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos essa instituição na igreja apostólica e nem os apóstolos ordenando que se comemorasse o nascimento de Cristo. Qual é a única comemoração que os apóstolos, irmãos, legaram à igreja? Não foi o nascimento de Cristo, mas foi a morte de Cristo. Por isso que nós comemoramos a ceia. E é por isso que eu, irmãos, friso sempre que nós devemos tomar a ceia não com tristeza, mas com alegria. A ceia é o único ofício fúnebre que nós devemos, irmãos, comemorar, pulando, festejando, se alegrando e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Você tem que ter isso no seu coração. Você não tem que estar triste. Tem muita gente que toma ceia triste, cabisbaixo, e fica com aquele sentimento pesaroso por causa dos pecados. Mas você não deve ter esse sentimento. O sentimento que deve raiar tão claro como a luz do sol no seu coração e na sua alma é dizer: há uma brecha por onde eu posso entrar. Há uma porta, um caminho por onde eu posso passar. E essa é a morte de Cristo. E no sacrifício de Cristo eu posso ser perdoado e posso ter
a graça merecida de recebido nos céus, porque ele morreu pelos meus pecados. Então todo cristão tem que saber que a única comemoração que os apóstolos deixaram para a igreja é a ceia do Senhor. O Natal nós não encontramos. De onde vem, meus irmãos, então, essa comemoração do Natal? Em segundo lugar, essa comemoração é uma comemoração de origem pagã. Meus amados irmãos, em 312 depois de Cristo, nós vamos ter a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. E esse homem, ele oficializou a igreja cristã como uma das religiões oficiais do Império Romano. E a partir de então, nós vamos ter uma enxurrada de pagãos compulsoriamente se convertendo ao cristianismo. E esses pagãos, meus irmãos, eles trouxeram suas festas para dentro da igreja. E uma dessas festas que eles comemoravam era a comemoração do sol invictus, do sol inconquistável. Era a passagem, irmãos, do inverno para o verão, e eles comemoravam o solstício, quando, irmãos, a luz vencia as trevas. E isso era comemorado todo dia 22 a 25 de dezembro, do calendário gregoriano que nós temos hoje. Quando aconteceu a conversão de Constantino e houve a oficialização do cristianismo, o que aconteceu? Quem é o sol invicto agora? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o sol invicto, aquele que as trevas não pode derrotar. E aí então, meus irmãos, né, essa comemoração do dia 25 recebeu a roupagem, né, do nascimento de Cristo. Quem nascia para trazer luz no inverno? O sol. E agora então a Igreja Católica, para preservar, né, essas comemorações que era tão vibrante no coração dos povos pagãos, né, eles comemoravam isso. Então eles deram uma roupagem nova cristã e cristianizaram a data do dia 25 de dezembro, né, dizendo que o Senhor Jesus Cristo nasceu nesse dia. Irmãos, nós não sabemos qual foi a data que o Senhor Jesus Cristo nasceu. O certo é que nesses 2000 anos, né, que nós estamos vivendo, nós comemoramos, né, o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. É tradição cristã, mas não é fato histórico. Você tem que entender isso. Não é fato histórico. Não há nenhuma comprovação de que Cristo tenha nascido no dia 25 de dezembro. O mais fácil é nós entendermos que a história aponta para isso, que esse dia foi cristianizado, mas era o dia do sol invicto. Então, nós respondemos essa pergunta: qual é a origem, né, do Natal? Essa, irmãos, origem, né, ela vem então dessa natureza pagã, e a Igreja Católica, por volta do ano 353, 354, com o Papa Libérius, ele oficializa no calendário da igreja como o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é comemorada a natividade do Senhor Jesus Cristo. Então, percebam esse secretismo religioso que era próprio da época, né? Não, veja que a igreja ela está amadurecendo, ela está andando, né? E havia pouco tempo
Percebam, Constantino se converteu em 312, 313, nós estamos em 353, 40 anos. Então a igreja, né, ela está amadurecendo, está fazendo seu calendário, e ela coloca então esse dia para a comemoração da natividade do Senhor Jesus. Respondemos essa pergunta. Essa é a origem. Por que a igreja comemora o Natal? Por causa disto. E essa tradição, ela tem permanecido culturalmente até hoje. Tá certo, irmãos? E eu quero dizer para vocês, claro, que existe algumas igrejas cristãs que não comemoram essa data, não fazem culto de Natal por causa desta origem pagã. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Se você conhecer, né, algum crente, né, que venha dizer, olha, eu não comemoro o Natal, via de regra é por causa deste argumento, tá certo? E não está errado. E nós vamos respeitar também. Então, se não quiser comemorar, não comemore. Nós temos que comemorar o dia em que Cristo nasceu no nosso coração. Isso é o mais importante. Nós temos que nos aperceber disto. Mas as pessoas, via de regra, que não comemoram o Natal é por causa desta argumentação. Isso tem que ficar claro para a gente. Em segundo lugar, quais são as instituições natalinas? O que o Natal traz para dentro da igreja, ou trouxe para dentro do cristianismo? Esse sincretismo religioso que foi trago do paganismo, o que ele traz no seu bojo para a gente? Trouxe alguns personagens que é típico de todo Natal, e eu vou responder agora para vocês. Quais são, né, esses personagens que o Natal traz para a gente? Em primeiro lugar, o Natal trouxe, junto, né, com a data, a árvore de Natal. Vocês já se perguntaram por que todo Natal tem que ter uma árvore, um pinheiro, né, nas portas da casa, do shopping center, aquela árvore imensa? Por que tem que ter a árvore de Natal? Bom, isso é respondido, irmãos, com o olhar que nós olhamos para a data. Também é tradição pagã. Os povos europeus, principalmente na Escandinávia, eles, nessa data de Natal, tiravam o pinheiro e traziam para dentro de casa, porque o pinheiro, meus irmãos, para eles era uma árvore que simbolizava a vida eterna. O pinheiro era a única árvore que ficava com as suas folhas verdes durante o inverno. E aí essa tradição foi passando para os demais cantões da Europa e chegou na Alemanha. E lá na Alemanha, eles começaram a enfeitar o pinheiro. E essa tradição, irmão, segundo a enciclopédia britânica, né, ela foi levada, né, para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos da América, né, se espalhou por todo o mundo. A tradição de cortar um pinheiro, de enfeitar esse pinheiro, né, como uma ilustração da árvore da vida eterna. E a partir daí, né, se criou, né, uma história, que era realizada sobre Adão e Eva, sobre o pinheiro, né, que representava a vida eterna. Então a igreja, ela assimilou a árvore de Natal com esse entendimento. É a árvore da vida. É a árvore da vida eterna. E é por isso, meus irmãos, que os cristãos, né, eles no dia de Natal, eles colocam um pinheirozinho verde, mostrando que essa árvore nunca vai secar, que essa árvore nunca vai morrer. Né? É a árvore que olha e que nos faz olhar, né, para a fonte da vida eterna e para os seus frutos. E é por isso que se pendura, né, todo tipo de penduricalho. E aí a Igreja Católica,
foi colocando os santos, né, pendurados, né, os anjos, e aí a gente enfeita a árvore de Natal, né, com esse intuito religioso. É claro que em outras casas que não tem Cristo, né, eles colocam doce, eles colocam presentes, né, para poder enfeitar a árvore. Mas para os cristãos, né, essa árvore ela era enfeitada com artigos religiosos. Um santinho lá na ponta, os anjos, né, que mostravam essa questão da vida eterna, tá bom? É por isso que nós temos, meus irmãos, a árvore de Natal, tá certo? Segundo lugar, Natal também nos traz outro personagem que é muito vívido e que tem rivalizado, né, hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da secularização do Natal, né, o Senhor Jesus Cristo tem sido posto de lado, isso é muito triste, muito triste. E as crianças têm sido ensinadas que o Natal é do Papai Noel. E uma criança, irmãos, que cresce ouvindo a história do Papai Noel, vai ter muita dificuldade mais na frente de entender que o Natal é o Natal de Cristo, do Cordeiro de Deus. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Né? Crianças que nascem ouvindo a mentira do Papai Noel, né? A mentira dos presentes que ele traz, também vai ser uma criança que vai ter mais na frente dificuldade de ter fé nas coisas de Deus, porque foi ludibriada, né, pelo diabo, né, e por pais que ensinam uma verdade, né, que não é verdade, mas é mentira. Né? Esse personagem, ele vem, meus irmãos, ele foi criado de um padre chamado São Nicolau, que distribuía pela época de Natal presente para crianças e para os pobres. E São Nicolau, ele ficou tão querido, ele era padre, né, pastoreava lá na cidade de Mira, na Ásia Menor, por volta, né, de 325, possivelmente esteve presente no primeiro concílio da igreja, né, e esse padre São Nicolau, que foi tornado um santo, bispo de Mira, ele, com o passar do tempo, ele foi tornado, né, como o Papai Noel. O Papai Noel que nós temos hoje, essa lenda de São Nicolau, não se sabe se ele existiu mesmo, né, foi se tornando, com o passar do tempo, nesse homem que nós conhecemos hoje, de barba branca, né, de uma barriga enorme, vestindo vermelho, né, chamado São Nicolau. Lá em Amsterdã, na Holanda, ele é chamado de Sinterklaas. Né? E essa Sinterklaas, Santa Claus, que é o nome de São Nicolau, né? Alguns estudiosos dizem, John MacArthur Jr. vai dizer o seguinte, né? Meus irmãos, incrível como o diabo, né, ele entra na igreja para poder enganar. E esse Santa Claus, né, nós poderíamos chamar, ao invés de santo, de Satã, que tem enganado, né, milhares e milhares de crianças. Então nós temos, meus irmãos, que entender, a igreja assimilou isso, o cristianismo recebeu isso, mas isso não é de Deus, isso é de Satanás. E nós temos que ensinar as nossas crianças, né, a olhar para o Natal de uma maneira cristianizada, porque hoje, né, tem se tornado algo secularizado. Ok? E o Natal também traz aí no seu bojo, para dentro da igreja cristã, a troca de presentes. Eu já falei para vocês, né, que essa tradição vem
da entrega que nós vemos nessa cena em que os magos entregam presentes para Jesus. E essa tradição cultural, né, foi passando pelos séculos e as pessoas elas começam a ter condições de dar presentes, principalmente agora, né, no século XX, isso ficou muito mais forte ainda, e nós vemos essa tradição de amigo secreto, de dar presente para familiares, para amigos, no trabalho, na faculdade, né, isso virou uma tradição social, né, cultural, tá certo? Que eles tentam ligar ao cristianismo, tá? E nós vamos finalizar nessa manhã, irmãos. Terceiro lugar, qual é a posição calvinista reformada sobre isto? Calvino, meus irmãos, ele ensinou que, e escreveu que ele não aboliu as datas, né, festivas, religiosas que nós herdamos da Igreja Católica. Ele não aboliu isso em Genebra. E Calvino parece nos seus escritos que ele não era contra a comemoração da Páscoa, do Natal na igreja. O fato é que quando ele chegou em Genebra, a igreja que estava se reformando já havia abolido as datas comemorativas. E ele disse, e ele vai escrever, né, que se fosse por ele, ele não aboliria, para não ser radical, para não tirar as coisas de maneira precipitada, abrupta, para que a igreja que vinha de uma tradição de séculos perdesse isso. Mas ele vai se posicionar, né, dizendo, já que tiraram, então pronto. Eu também não vou fazer com que volte. Vai ficar sem. E a igreja reformada, ela herdou essa tradição, né, de não comemorar algumas datas que nós herdamos da igreja cristã, né, do ramo católico. Tá certo? Mas não há, meus irmãos, nenhuma proibição com relação a essas comemorações desses dias santos para a igreja. Páscoa, Pentecostes, né, Natal, que são datas que nós vemos nas Sagradas Escrituras. E a igreja, ela comemora isso, relembra esses fatos, né, para o bem, porque da igreja, porque essas datas, elas são bíblicas. São momentos que nós vemos na história da redenção. E não há nenhum problema em comemorá-la. Vejam comigo, por favor, o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ler juntos? Vamos ler versos 16 e 17. Leiamos. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, e ali havia alguns judaizantes que eles queriam que os cristãos voltassem a comemorar as datas judaicas. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos, tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo. E nós não precisamos mais guardar as datas da lei cerimonial. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já cumpriu. Portanto, irmãos, nós não precisamos mais guardar
dias de festa, dias santos. Não. Só há um dia santo. Qual é? O dia de domingo. Nós entendemos que esse é um dia consagrado a Deus. Desde a criação há um dia que nós devemos nos lembrar. Lembra-te do dia de sábado. Sábado aqui não é o sábado do nosso calendário, mas é o Shabat. Lembra-te do dia de descanso. Sábado é descanso em hebraico. E nós temos um único dia que nós devemos guardar como santo consagrado a Deus, que é o dia de domingo. E a pergunta que nós fazemos é: então, pastor, concluindo, nós devemos comemorar o Natal? Meus irmãos, não há nenhuma proibição bíblica com relação a isso. Se você quiser guardar, você pode guardar. Se você não quiser guardar, você também não tem nenhuma obrigação de guardar esse dia. Você tem que guardar o dia do Senhor. E esse dia você tem que guardar. Então, se nós guardamos e comemoramos o Natal, como é que nós comemoramos? Com a mentalidade pagã? Não. Nós comemoramos com a mentalidade evangélica, que vem dos evangelhos. Por que a nossa igreja, irmãos, comemora o Natal? Porque nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E nós devemos, irmãos, lembrar isso com alegria e festa, e cultuar ao Senhor, e dar ações de graças ao Senhor. E é nesse momento que também nós vamos trazer nossos familiares, nossos parentes, e nós vamos então aqui pregar para que Cristo também nasça nos seus corações, e eles sintam o poder de Deus que vem através da pregação do Evangelho, do nascimento de Cristo, e que eles sejam impactados por essa verdade. Então, uma vez no ano, nós reunimos para poder pregar sobre o nascimento de Cristo e pedir que Ele nasça no coração nosso, no coração dos nossos filhos e filhas, né, e de todos aqueles que precisam conhecer desta graça salvadora em Cristo Jesus. Então, nós comemoramos com uma mentalidade de boas novas do Evangelho e não com mentalidade pagã. Então, meus irmãos, essas participações em tradições sociais e culturais, elas não são proibidas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser participar, você pode, né? Mas vão retrucar aqueles: não, nós não podemos, porque nós somos evangélicos, né? Não podemos participar de outras tradições católicas, judaicas. Irmãos, é uma hipocrisia dizer isso. Nós podemos participar de tradições sociais, culturais, podemos, é da nossa cultura, não tem problema nenhum. Se nós não formos comemorar o Natal, então nós temos que também não comemorar o aniversário. Não vamos ser hipócritas, né? Então a gente não pode comemorar nada, não existe, não podemos comemorar, né, nenhum dia. Dia da bandeira, né, comemoração de dia de casamento, de nascimento. Então não vamos comemorar nada. Não podemos comemorar o nascimento de Cristo, que é o nosso Senhor. Então, por que nós vamos fazer as nossas próprias comemorações? Então, nós encontramos, né, no Evangelho que nós podemos sim, tá certo? E podemos participar de comemorações sociais, né, e nós vamos mostrar a nossa doçura, nós vamos mostrar também a nossa mentalidade evangélica, e aonde há secularização, nós vamos tentar trazer a recristianização, e vamos então nos envolver com essas coisas com o olhar do Evangelho. E nós vamos ensinar os nossos filhos com o olhar de Jesus Cristo e do Evangelho. E nós vamos dizer, né, para o mundo que eles estão errados e que eles estão comemorando de forma errada e que nós devemos comemorar conforme o Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu quero dizer, né, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler? Verso 23 a 33.
Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum incrédulo, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? E por causa daquilo porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aqui, irmãos, nesse capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, ele está instruindo os coríntios, né, que participavam de muitas festividades onde havia comida, né, sacrificada aos ídolos, muito paganismo. E ele vai dizer, a comida não é do ídolo, a comida é de Deus. Então, se não disser nada, pode comer, coma. E de Deus é a terra. É de Deus, é Deus quem dá o fruto da terra. Então coma, tem problema nenhum. Agora, se eu disser para você, é sacrificada ao ídolo, foi oferecida ao ídolo, aos deuses, não coma. Lembram de Daniel? Por que Daniel, lá na Babilônia, não quis comer da mesa do rei? Porque a comida era oferecida aos ídolos antes de eles comerem, tomarem as refeições. A comida era sacrificada, oferecida aos ídolos. Então Daniel diz, não, como um judeu zeloso, e as ordenanças mosaicas diz que eu não posso comer, eu não vou comer. E é isso que o apóstolo Paulo reflete aqui, a mesma coisa. Diz que é sacrificado a ídolo, então não coma. Por quê? Não por causa da sua consciência, mas por causa da do outro. E ele vai dizer aqui, verso de número 33. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então a nossa mentalidade, irmãos, é sempre de salvação. É sempre pedir a Deus uma oportunidade para poder levar as boas novas do Evangelho. Se você está participando, né, de algo, né, e algum católico vai dizer, mas tu não é crente? Você comemorando aqui, então é melhor você não participar, para não escandalizar. Mas se toleram a sua presença e você pode trazer luz e pode, né, cristianizar o momento, então participe dessas comemorações culturais, sociais, se não for escandalizar ninguém, não for impedir ou você ser uma pedra de tropeço ou fechar a porta para o evangelho. Porque tem crente que é tão, às vezes, grosseiro na sua maneira de passar a sua posição religiosa que fecha a porta para Cristo. Paulo vai dizer aqui, eu tento ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas buscando que os outros sejam salvos por Cristo. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter sabedoria nessas questões, né, que não são centrais, mas são periféricas. E nós devemos então ter uma sensibilidade para levar todos, ser agradável, para levar todos a Jesus e pedir a bênção para que todos nós sejamos agraciados com a sua salvação. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém.